Olá e bem-vindos a mais uma das nossas aulas de análise literária. Vamos entrar diretamente no assunto porque hoje temos pela frente um peso pesado da literatura portuguesa, o famosíssimo soneto de Luís de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. O nosso objetivo hoje é dissecar esta autêntica obra-prima. Queremos perceber como é que a engrenagem do poema funciona e, claro, compreender o que é que o poeta nos quer realmente transmitir sobre a nossa própria complexidade humana. Como sempre, vamos fazer isto em conjunto, passo a passo, completamente colados ao texto para garantir que não deixamos escapar absolutamente nenhum detalhe. Para não nos perdermos pelo caminho, este é o plano que vamos seguir. Começamos logo a abrir com o tema e assunto. Depois saltamos para as 11 definições que compõem a primeira parte, vemos exatamente quais são as grandes conclusões a tirar daí e passamos para a famosa chave de ouro no ponto 4. Por fim, fechamos a nossa análise com aquele resumo essencial dos recursos expressivos. Ponto número 1. O tema e o assunto. Afinal, qualquer análise que se preze tem de começar obrigatoriamente pelos alicerces. Não há como começar a construir a casa pelo telhado. Ora, a base desta obra é bastante clara e direta. O tema é, pura e simplesmente, o amor. Mas o assunto, o assunto é aquilo que o poema efetivamente diz sobre o tema. E aqui a conversa já vai um bocadinho mais fundo. O assunto central é que o amor é um sentimento incrivelmente contraditório e cheio de tensões violentas, mas que ainda assim, de uma forma até irracional, continua a ser incessantemente procurado pelos corações humanos. E é precisamente este paradoxo gigantesco que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. Com as fundações bem assentes, avançamos para a secção 2. Vamos entrar na primeira parte do soneto, que abrange os primeiros 11 versos, ou seja, as 2 quadras e o primeiro terceto. E é logo aqui que vemos o sujeito poético a fazer um esforço titânico para nos tentar explicar o inexplicável. É fascinante observar a forma como Camões organiza as ideias nesta parte. Temos exatamente 11 tentativas sucessivas de definir o amor. 11. E para nos transmitir esta sensação de verdadeira insistência, ele usa uma estrutura muito rígida e bem montada. Recorre ao paralelismo sintático, abusa da anáfora, aquela repetição quase obsessiva do verbo é no início dos versos, e usa sistematicamente frases declarativas afirmativas. Reparem que ele não está a levantar hipóteses, ele está a afirmar, de forma totalmente categórica e repetida, numa tentativa desesperada de capturar a verdadeira essência da coisa. Vamos então dissecar esta primeira quadra e ver o que se esconde por trás das palavras. No primeiro verso, o amor é um fogo que arde sem se ver. Literalmente, algo muito intenso. Mas no plano psicológico representa aquela paixão avassaladora que queima por dentro, mas que é completamente invisível aos olhos dos outros. No verso 2, é uma ferida que dói e não se sente. Ou seja, um sofrimento tremendo, mas que não tem morada física. Depois, no verso 3, temos aquele super clássico, contentamento descontente, a coexistência bizarra e simultânea de estarmos felizes e profundamente infelizes. E o verso 4 fecha com uma dor que desatina sem doer, uma dor que nos leva à loucura e nos tira a razão, mas onde esse próprio desatino acaba por iludir a consciência e atenuar a dor física. É um autêntico raio-x da mente humana. E isto liga-se na perfeição com o que vem a seguir no verso 5, a abrir a segunda quadra. É um não querer mais que bem querer. Reparem bem neste contraste psicológico. Por um lado, temos a anulação dos desejos. Quem ama foca-se exclusivamente na pessoa amada e não quer mais nada. Mas a dinâmica é tramada. Se o amor não se concretizar, andamos ali perpetuamente insatisfeitos. E é precisamente isso que alimenta o sentimento. Por outro lado, se concretizarmos o desejo, essa tensão acalma e a chama pode acabar por diminuir ou extinguir-se. O amor vive exatamente no limite desta corda bamba. Agora, atenção aos versos 6 e 7. Andar solitário entre a gente é a imagem perfeita do isolamento absoluto. A pessoa que ama está tão embrenhada no seu próprio mundo interior que pode estar no meio da maior multidão do mundo e mesmo assim sentir-se completamente sozinha. A seguir, o verso 7 remata. É nunca contentar-se de contente. É a definição de insatisfação crónica. Estamos contentes por amar, é um facto, mas queremos sempre mais e mais. É um buraco negro de inquietação e desejo que nunca fica satisfeito. O raciocínio adensa-se nos versos 8 e 9. No verso 8, é um cuidar que ganha em se perder, temos aquele choque frontal entre a ilusão da vitória, que seria finalmente ter a posse da pessoa amada, e a enorme frustração da derrota, ou seja, os danos morais e psicológicos que sofremos quando nos perdemos de nós mesmos. E no verso 9, com é querer estar preso por vontade, deparamos-nos com a dependência completamente voluntária. Abdicamos da nossa própria liberdade com o sorriso nos lábios. Nós próprios escolhemos a nossa prisão de livre e espontânea vontade.
Entramos a matar no primeiro terceto e o verso 10 é puramente fascinante. É servir a quem vence, o vencedor. Portanto, o vencedor passa a ser servo daquele que ele acabou de conquistar. É uma metáfora brutal de submissão absoluta. E para os mais atentos na aula de hoje, isto não caiu aqui de paraquedas. O Camões está a ir beber diretamente a tradição da poesia occitânica e aquele conceito do amor como serviço, que é super típico nas nossas velhas conhecidas cantigas de amor. É o chamado serviço amoroso levado mesmo ao extremo. E para fechar esta enorme maratona de 11 tentativas, o verso 11 é ter com quem nos mata a lealdade. A pessoa amada causa sofrimento, metaforicamente mata o sujeito poético, e qual é a resposta dele? Lealdade absoluta e incondicional. Mais uma vez, isto evoca um tema clássico fortíssimo na literatura, a mortes e amor, que também herdamos dos nossos trovadores. Basicamente, amar implica sermos fiéis, mesmo quando temos a dor e o sofrimento ali escarrapachados à nossa frente. Ufa! Foram 11 definições de rajada, não foi brincadeira. Passemos então à nossa secção 3 para organizar as ideias. Vamos ver exatamente o que é que conseguimos tirar a limpo desta extensa primeira parte. O que é que esta ginástica verbal toda nos ensinou? Resumindo e baralhando, há duas grandes conclusões que saltam à vista. Primeiro, que o amor é um sentimento que, por natureza, foge a qualquer tipo de definição exata. Notem bem a subtileza linguística do poeta. O uso constante do artigo indefinido. É sempre um fogo, uma ferida, um andar solitário. Nunca é algo fechado e definitivo. Segundo, é a constatação de que é um sentimento intrinsecamente contraditório. Camões prova-nos isso até à exaustão, usando e abusando de antíteses, de oxímeros, de metáforas incrivelmente complexas e até cortando os versos ao meio, em que a primeira metade colide de frente com a segunda. E é precisamente com esta enorme dor de cabeça cheia de contradições que avançamos para a secção 4, a segunda parte do poema. Estamos finalmente perante o último terceto, onde aquela tensão que foi crescendo durante os 11 versos vai culminar. Tradicionalmente, na nossa literatura, chamamos a este último terceto a chave de ouro. E o nome não é por acaso, pois serve mesmo para trancar e fechar à chave todo o pensamento do soneto com uma perfeição incrível. A mensagem desta chave é dura, mas não podia ser mais certeira. O amor é de facto destrutivo, doloroso, irracional, mas, mesmo assim, vai continuar eternamente a ser aquilo que o coração humano mais procura. O grande segredo, a pequena dobradiça gramatical que aguenta com todo o peso dramático deste poema, é a conjunção coordenativa adversativa mas. Quando lemos mas como causar pode o seu favor, percebemos que este mas é o grande ponto de viragem. É a parede que separa a teoria da prática. Separa todo aquele caráter dilacerante e sofrido do amor daquele outro facto absolutamente incontornável. Nós sabemos os riscos, sabemos que vai doer, mas voltamos sempre lá. O que nos leva à derradeira estocada. Camões acaba a obra-prima não com uma afirmação solene, mas com uma interrogação retórica de deixar os cabelos em pé. O sujeito poético, depois de todo o raciocínio que fez connosco, reflete a sua própria perplexidade. Afinal de contas, como é que é possível? Como é que o ser humano que tem a capacidade de usar a razão se entrega de bandeja a isto? Como é que aceitamos este sentimento de braços abertos, sabendo a confusão monumental que nos traz? No fundo, a maior de todas as contradições não é o amor em si, é mesmo a nossa natureza humana. Bem, e para garantirmos que ficamos com as anotações imbatíveis para revermos mais tarde, vamos à seção 5, aquele resumo essencial dos recursos expressivos. Nunca é demais lembrar que, quando falamos de grande poesia, a forma como se diz tem exatamente o mesmo peso do que aquilo que se diz. Anotem bem esta caixa de ferramentas literárias. Temos logo a personificação, que atribui características de uma pessoa ao sentimento. Mas há um detalhe vital aqui, a letra maiúscula na palavra amor, lá no topo do primeiro verso. Atenção que isto não é um sentimento qualquer. Ao usar a maiúscula, está a elevá-lo à entidade divina. É uma metonímia direta para o próprio Deus Cupido. Depois, obviamente, o poema é uma festa de oxímoros. E eles não estão lá para enfeitar a linguagem. São literalmente a única maneira possível de exprimir através de palavras uma coisa tão complexa e contraditória. E a rematar tudo isto, a nossa anáfora, aquela repetição constante e martelada da palavra é. E não se enganem, isto não foi falta de vocabulário ou preguiça do poeta. É mesmo o desespero de alguém que esbarra sempre na mesma parede quando tenta explicar o amor e que se vê forçado a começar de novo e de novo e de novo. E é com isto que terminamos a nossa análise exaustiva a este clássico. Mas, antes de darmos o assunto por encerrado, fica esta enorme provocação para refletirmos fora da aula. Se, como ficou mais do que provado, a verdadeira essência do amor é a contradição total, e se nós, pura e simplesmente, não conseguimos viver sem ele, será que lá bem no fundo, muito lá no fundo, nós procuramos a dor e a loucura exatamente com a mesma intensidade com que procuramos a paz e a felicidade? Fica o desafio. Pensem nisto quando forem rever a matéria de hoje. Continuemos a
explorar, a ler e a questionar sempre os grandes textos literários. Vemo-nos na próxima análise. Boas leituras a todos!